Olá pessoal, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui convosco. É um prazer poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. A proposta hoje é ética cristã, vícios e jogos. A verdade prática está assim. Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, nem dos jogos, pois segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. E o texto ouro está assim, o texto áureo está assim. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, 16. Hoje eu quero falar um pouco sobre o porquê que as pessoas elas entram em vícios, e por que as pessoas elas entram em jogos. Por que elas estão viciadas? Por que elas estão vivendo uma vida de degradação moral? Eu queria que você entendesse isto de uma forma clara, simples. Hoje eu vou aprofundar mais um pouco esta aula, então eu preciso muito da sua atenção. Quando Deus fez o homem, aqui nós temos o elemento pó, que é o primeiro elemento aqui, pó. Deus faz o pó. A Bíblia diz que Deus assoprou sobre suas narinas o fôlego de vida, o espírito, que temos esse elemento. Só para numerar aqui, não se preocupe com a ordem, tá? Para numerar, Deus sopra o espírito sobre o pó. Ocorre então a fusão. E nesta fusão, o homem se torna alma vivente, que é o terceiro aqui, elemento. Qual é o detalhe? O detalhe é que quando Deus faz o homem vive as primícias da graça. O homem vive as primícias da graça. O ser completo do homem é espírito, alma e corpo. Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Espírito, alma e corpo. Nas primícias da graça, o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo habitava no espírito do homem. O Espírito Santo habitava no espírito do homem. O Espírito Santo não habitava na alma e nunca habitou na alma. O Espírito Santo habitava no espírito do homem. Então o Espírito Santo, no primeiro Adão, era uma pessoa, era e é uma pessoa, uma personalidade, habitando e se tornando um com o espírito do homem. A alma é a pessoa do homem. É a persona, a personalidade. Na alma está alguns atributos, como vontade, A alma é a sede do livre arbítrio, a livre escolha, livre arbítrio. Quando Deus fez o primeiro homem, o homem era governado, regido pelo Espírito Santo que habitava aqui. Tá? O Espírito Santo habitava no espírito humano. Então, o primeiro homem, Adão, era um ser completo. Quando houve a queda, a alma mais o corpo suplantou a posição do espírito humano,
que era regida pelo Espírito Santo. Suplantou esta posição. Então, a alma passou a governar. A alma passou a governar. A alma passou a governar. Lembrando que o homem tinha suas decisões livremente, mas sobre ele havia um gerente. Então o homem de nada tinha falta. O homem não possuía um vazio no seu coração. Lembrando que o coração é a divisão entre a alma, entre o espírito e a alma. Isso está em Hebreus 4:12. E a mente é a divisão entre a alma e o corpo. Então, quem governava o primeiro homem era o Espírito Santo no espírito humano. Então você tinha uma personalidade, uma pessoa habitando em uma pessoa, habitando em um espírito. A habitação nunca ocorria na alma. Nunca ocorria na alma. A habitação do Espírito Santo. Porque senão seria possessão. Tá? Possessão. E Deus não trabalha aqui com possessão. Ele habita no espírito do homem. Portanto, o homem, por isso o homem tem o seu livre arbítrio, livre escolha. Então, quem governava é o espírito humano na regência, no poder do Espírito Santo. Quando o homem peca, você que me ouve, quando o homem peca, todos que nascem após a queda, todos que nascem após a queda, eles têm o seu espírito humano vazio. Vazio. Ok? Vazio. E todos que nascem depois da queda nascem com uma inclinação para o pecado. Inclinação para o pecado. Então todos que nascem após a queda, a mente aqui, ó, e o coração, todos que nascem após a queda, estão agora incompletos. Porque o espírito humano dele está vazio. Aqui quem governava era o espírito humano. Pós-queda, quem passou a governar é a alma mais corpo. Alma mais corpo unidas formam a carne. Formam a carne. Então, quem governava o primeiro homem é o espírito humano, na regência do Espírito Santo. Pós-queda, todo homem nasce com um vazio. E esse vazio não pode ser preenchido por ninguém a não ser pelo Espírito Santo. A grande pergunta é: por que é que o homem natural vive o que nós estamos vendo hoje, baseados nos dados dados pela Organização Mundial de Saúde? O que aconteceu depois da queda? O que aconteceu depois da queda? Vou explicar isso aí, tá? O que aconteceu depois da queda e o porquê que as pessoas elas viciam em drogas, viciam em álcool, viciam em ganhar dinheiro fácil, na prostituição. Vamos lá. Antes da queda, era o espírito quem governava. Depois da queda, quem passou a governar é a alma mais o corpo. A alma mais o corpo passou a governar. A alma unida ao corpo, tá? A mente, tá? Que trabalha na questão dos instintos, a alma unida ao corpo suplantou a posição do espírito humano. Por quê? O espírito humano,
é quem me confere consciência de Deus. Então, quando Adão pecou, houve uma ruptura. Houve uma ruptura da comunhão entre Deus e o homem. Por isso que Deus precisou estabelecer o sacrifício. Então, quando isso aqui ocorre, você que me ouve, eu preciso da sua atenção, preciso muito da sua atenção. Quando isso aqui ocorre, quando ocorre esta ruptura, a alma mais o corpo suplanta esta posição. E suplantando esta posição, o espírito humano passa a viver sufocado. Porque o espírito humano é o elemento que me confere consciência do Deus vivo. Então, com a queda do homem, todo homem passou a ter um vazio. E o grande problema é que quando a alma mais o corpo suplanta esta posição, ela vai desejar preencher este vazio com outras coisas. Como, por exemplo, o álcool, a prostituição, dinheiro fácil, olha o D aqui, drogas. Então, ó, a alma mais o corpo vai tentar preencher esse vazio com o álcool, com dinheiro fácil, com a prostituição, com as drogas, com a fama. Então, o que acontece hoje com o homem natural? Porque o que é o homem natural? O homem natural, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 3, o homem natural, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, aliás, ele não tem o Espírito Santo. Ele não possui o Espírito Santo. Então, ele vai lutar para preencher este vazio com as bolotas. Vai tentar preencher esse vazio com coisas que vão lhe fazer mal. Ele vai tentar preencher esse vazio com coisas que vai levar ele às profundezas do abismo, ao descalabro moral, à ruína moral. E vai passar a viver uma vida degradada. O vazio que há no homem natural, naqueles que estão viciados, naqueles que estão no mundo das drogas, é porque a alma mais o corpo suplantou a posição do espírito, mas o espírito quer respirar, o espírito quer ter vida. Ele procura um meio de sair dessa vida, ele procura um meio de sair do álcool, um meio de sair das drogas, um meio de sair dos vícios, um meio de sair da prostituição, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque quem domina ele é a alma mais o corpo. A unidade entre a alma e o corpo se torna carne. Então o homem passa a ser governado pela alma, em uma unidade absoluta com o corpo. Com o corpo. Então por que nós temos as estatísticas que foi colocado aqui agora há pouco, aqui na revista, dizendo que os dados da Organização Mundial de Saúde apontam o alcoolismo como a terceira causa de morte no mundo? Mas o que leva as pessoas a procurarem o álcool, as drogas, o dinheiro fácil, a prostituição, é que eles possuem um vazio dentro deles. E este vazio os fazem procurar coisas para se preencher, mas no fim eles não conseguem se preencher,
Porque só o Espírito de Deus pode causar esta mudança e preencher este vazio. Então o homem natural por si mesmo, ele não pode... Se ele entrou aqui nesta armadilha, ele não consegue sair, porque ele está preso. Ele se torna escravo do pecado. Agora veja que coisa interessante. O grande problema é que hoje as pessoas vivem isso aqui. Vivem isso aqui. Nós temos o mordomo, o servo e o dono da casa. Ok? No Éden, o espírito humano era o dono. O mordomo era a alma. E o servo era o corpo. E o servo era o corpo. Quando as coisas estavam em ordem, antes da queda, o dono mandava, o mordomo seguia as ordens do dono e o servo obedecia. O servo é o corpo, o mordomo a alma e o dono da casa o espírito humano. Então, com a queda do homem, a união do corpo mais a alma mais o corpo, suplantou a posição do dono da casa. Então, por que as pessoas estão escravizadas? Porque houve esta troca. E este espírito que outrora possuía o Espírito Santo, já não possui. Já não tem. Então, é necessário. Como é que nós fazemos para tirar o alcoólico, o alcoólatra? Como é que nós fazemos para tirar aquele que prostitui da prostituição? Como é que nós fazemos para tirar aquele que vive uma vida nas drogas? Como é que nós fazemos para tirá-los de lá? Como é que nós fazemos para alcançar essas pessoas? Porque elas estão vazias. Elas estão vazias. O que é preciso fazer para alcançar essas pessoas que estão vazias e que estão se preenchendo com álcool, com prostituição, com drogas, dinheiro fácil, fama e tantas outras coisas? O que é preciso? Por quê? Porque quando a alma mais o corpo trabalham, o homem natural, então, ele se entrega a esse mundo tentando preencher esse vazio, a família dele, a família começa a sofrer. Por que que muitos pais e família deixam suas casas com sua esposa, com seus filhos e voltam a altas horas da noite na casa? Muitos, por causa do vício do álcool e das drogas, deixam de colocar o pão na mesa para sustentar o seu vício. Mas por quê? O que será que esta alma, o que será que está faltando nessa pessoa? O que está faltando é isso aqui, ó. Como houve esta mudança, o homem natural não consegue reagir, porque ele não tem alguém que possa ajudá-lo. Então, como é que eu alcanço esses tipos de pessoas? As pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão se recuperando, pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão no mundo do tráfico, pessoas que estão no mundo das drogas. Estas pessoas são valorosas. Jesus morreu por elas. A alma delas vale muito. Jesus ama estas almas. O que é preciso para alcançarmos essas pessoas e mudarmos aqui as estatísticas da Organização Mundial de Saúde? O que é preciso fazer para tirar as pessoas da escravidão das drogas? O que é preciso fazer para tirar as pessoas que estão vivendo hoje males na sua vida conjugal,
males na sua vida particular, o que é preciso fazer para ajudar essas pessoas? O que é preciso fazer é isso aqui. O que é preciso fazer é isso aqui. Veja que coisa interessante. Quando você ministra, porque a função é minha, Jesus disse, ide e pregai. Olha o imperativo aí no pregai. Pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é pregar o evangelho. Aqui, ó, a toda criatura. A minha responsabilidade é levar o evangelho a estes que estão vivendo esta situação. Como? Porque pela palavra eu alcanço os seus ouvidos. Eu alcanço os seus ouvidos. É a palavra que vai esmiuçar a penha da vida do homem natural. É a palavra que vai esmiuçar a penha da vida do homem comum. É a palavra. Veja, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando você ministra, a palavra alcança os ouvidos. Essa pessoa ela não tem fé. Ela tem uma fé sim, uma fé natural. Não estou falando daquela fé que vai além. Mas a palavra produz fé no coração dela. A palavra entra pelos ouvidos, ela ouve, e quando esta pessoa vai deitar e dormir, quando ela vai deitar e dormir, ela causa algo extraordinário. Por quê? Porque ela entra pelo ouvido. Aliás, o corpo é aqui, ó. O corpo tem um ouvido. Quando a pessoa ouve a palavra vem, alcança a mente. E quando ela vai deitar, o Espírito Santo leva essa palavra ao coração. Por isso está escrito em Cantares, que quando ele vai se deitar, a sua alma velava. Veja. Então o que acontece? O que acontece? Quando a pessoa vai se deitar, e você ministrou a palavra aqui, ela alcança a mente. Ela vai esmiuçando aqui. E aquilo começa a ficar na mente dela. E quando ela vai se deitar, esta palavra, ela vai começar a romper os véus. Então ela rompe o véu da mente. E rompe o véu do coração. Quando ela ouve, rompe o véu da mente e o véu do coração, então ocorre a conversão. Porque ela foi esmiuçando, ela foi trabalhando. Quando você chega lá e diz, Deus pode transformar a sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo te transforma. E quando essa pessoa vai deitar, isso fica na sua mente. O Espírito Santo leva esta palavra que estava aqui no coração. Então ocorre a conversão. Mas o que é preciso
o que é preciso para que isto ocorra, para que isto aconteça? O que é preciso? É preciso que eu e você tomemos uma posição. Muitas almas estão no álcool, muitas almas estão na prostituição, nas drogas, conquistando dinheiro fácil, fama, arrebentando suas famílias. Por quê? Porque nós ainda não tomamos uma posição. Como reverter a situação do homem natural que hoje está vivendo uma vida degradada? Como reverter? Somente pela pregação do Evangelho. Somente quando você chega e ministra aos seus ouvidos e ela começa a trabalhar na mente. O Espírito Santo, quando a pessoa vai deitar, ele leva para o coração, como está escrito em Cantares. Então isso é um fator importantíssimo. Agora veja, o que acontece quando ocorre a conversão? Quando ocorre a conversão, o vazio, porque aqui é o espírito humano, que é a alma, e aqui o corpo. Quando ocorre a conversão, o vazio que havia aqui já não mais existe, porque o Espírito Santo passa a habitar no espírito humano, passa a ser o gerente. Passa a ser o gerente. Então, o homem volta à sua posição original, que é o Espírito Santo gerenciando a sua vida. O original que eu digo é antes da queda. É o Espírito Santo gerenciando a sua vida. Então, a alma mais o corpo que havia suplantado esta posição, agora voltam às suas posições naturais. Por quê? Porque recebem um gerente. Então, quando a alma quer pecar, quando o homem quer fazer, o homem agora é convertido, quer voltar ao mundo do álcool, o Espírito olha para ele e diz: você não pode, você não pode, você não pode. Quando bate o desejo de prostituir-se, o Espírito Santo começa a falar para ele: você não pode. Então começa a haver uma batalha aqui, ó, nessas regiões. E você não pode se preocupar com esta batalha. Em que sentido? Ah, minha mente está turbulenta, a minha mente ela parece que vai explodir dentro de mim. É porque chegou um novo gerente e ele está colocando ordem na casa. Então o que acontece? Qual é o segredo? Qual é a evidência da conversão? Que quando o Espírito Santo chega, ele coloca ordem na casa. Ele coloca o espírito humano na posição original e diz para a alma: se aquieta, alma, porque agora eu sou um com o Espírito Santo. O vazio que havia em mim já não existe mais. O vazio que havia em mim já não existe mais. Então, o homem agora convertido começa a andar segundo a direção do Espírito Santo. Por quê? Porque aquela ruptura que houve já não há mais. Então a alma recebe a ordem do Espírito e o corpo obedece. Então o dono da casa chega, o mordomo obedece, o mordomo dá ordem para o corpo e o servo obedece. Então, o que é isso? Isso só é possível quando o Espírito Santo preenche o vazio. E ainda no princípio da conversão, a alma mais o corpo, né, que formam a carne, vão lutar para voltar a estas práticas. Mas o Espírito de Deus vai falar: você não pode, porque o gerente da casa chegou. Isto é conversão. Então qual é a nossa função diante disso? Como é que nós vamos tirar as famílias de uma situação caótica? Como é que nós vamos reverter a situação aqui que a Organização Mundial de Saúde disse? Como é que nós vamos reverter estas questões que nós estamos vivendo hoje? Aí Jesus disse: ide, olha a ênfase, pregai o Evangelho a toda criatura. Isto é apenas um pequeno princípio daquilo que temos para falar. Ainda não falamos sobre o homem carnal e também não falamos
sobre o homem espiritual. Então que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho.